Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar o Ricardo entrar. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Já tinha um tempinho que a gente tava meio fora das lives também. Foi muita live, né, durante a quarentena. E hoje a gente vai fazer uma live especial. Vamos esperar só. Aê! Fala, meu amigo! E aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alê, cara. Que saudade de estar aqui, né? Batendo um papo com a turma aí, Pois discutindo. é, eu tava falando isso, que a gente ficou um tempo afastado aí, agora É, aí dá saudade de voltar, né? pois é. E a gente, infelizmente, o Rafael e a gente ia fazer uma live tripla, né, para falar do curso que a gente está se propondo a fazer e também, filosoficamente, tudo que a gente vai estar pensando em falar e abordar, mas o Rafael está preso, na especialização presencial começou lá em Goiânia e ele ficou preso, se atrapalhou e infelizmente ele não vai poder estar com a gente aqui, mas eu e o Ricardão estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui, Então, né, meu amigo? então é isso aí. Então, Ricardo, vou esperar o pessoal, vamos esperar o pessoal aos pouquinhos, também para o pessoal da seus seguidores lá também serem avisados. E aí dá boa noite aí para a galera também. E aí, turma, beleza? Como é que estão as coisas? Espero que todos estejam aí super bem, né? Que nós estamos aí passando por esse momento aí tão complicado, as coisas estão começando a voltar, né? Mas de qualquer maneira, todo cuidado, né, Ale? É É, sempre importante, porque é muito. nesse momento é que exatamente a gente acha que está tudo bem e a gente, às vezes, abre a guarda e aí que as coisas acontecem, né? Então, acho que é importante a gente continuar tomando todas as precauções possíveis, né? Os Sim. cursos estão começando a voltar e a gente está tomando todas as precauções nos cursos também presenciais para que todo mundo possa ser protegido, né, cara? Eu retomei depois desses meses todos o meu, né, lá aqui do Rio. E eu confesso para você que eu fui bem tenso assim, no início, porque o meu curso tem prática, né? Tem Uhum. prática de montagem. Então, assim, dar uma aula teórica é uma coisa, dar uma aula com prática, tendo todo aquele cuidado, aquela preocupação, né, com relação à exposição das pessoas e tal, é tenso. Não vou dizer para você que foi fácil, não. Foi bem, bem complicadinho. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, o primeiro módulo deu tudo certo. E agora também a gente vai aprendendo, né? Da mesma maneira que a gente aprendeu a se adaptar no consultório, né? A algumas modificações, né? Agora a gente está aprendendo também a ir voltando para o presencial, porque realmente é Pois difícil, é. né? É uma coisa que é complicada, né? Mas a gente, Ricardo, a gente estava conversando até isso outro dia, né? Eu e você, a gente é muito do olho no olho, né? É verdade. Você tem uma desenvoltura excelente também no virtual, né? No online, mas a gente gosta mesmo é de estar ali com as pessoas em volta Ah, e com certeza, essa cara. interação, né? Para mim é fundamental, né? Eu acho muito legal. Eu aprendi a lidar até forçadamente com a ferramenta durante a quarentena, né? Fiz um intensivo durante a quarentena. Aí aprendi, aí me adequei um pouquinho, mas eu sou muito assim, eu realmente acho muito legal, me apaixonei também por essa modalidade aí, mas para mim nada é melhor do que É. estar junto com as pessoas. Não, não tenha nem dúvida, né, cara? Porque eu sempre falo que quando você fala de uma maneira online, você consegue expor todos os seus objetivos, né? Que você se propõe a fazer. Mas um curso presencial, eu falo que você pode dar o mesmo curso para 10 turmas diferentes
a cada 2 dias para uma turma, os cursos são totalmente diferentes, porque depende muito da turma, depende das perguntas, depende... Às vezes esse programa fala uma coisa, conforme vai andando, você vai mudando a estratégia, Sim, né, cara? E exatamente. vai... Então isso é muito bacana, isso faz... Muito legal. E também tem uma coisa que eu acho que para a gente, né, você e eu que temos uma parte prática muito forte nesses cursos, né, eu acho que não, é difícil no online você conseguir passar uma técnica com procedimento clínico, sabe? Eu acho que isso tem que estar ali, às vezes você pegando na mão da pessoa, mostrando, a pessoa vendo. Eu acho que o presencial, o online, ele dá uma noção boa, Sim, sim. ele desperta para muita coisa e tal, mas tem determinadas coisas, principalmente quando tem prática envolvida, que é fundamental o treinamento prático presencial. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o que eu vejo no online hoje, Ali, eu que tenho, né, o curso de placas oclusais e tenho o curso de DTM na prática clínica, né, que a gente tem o foco dos 2 cursos realmente para a prática clínica, ensinar como é que faz. Eu acho que o curso online é um curso que ele tem 2 coisas que são importantes. Eu acho que é um curso para quem nunca tem a oportunidade, por às vezes dificuldade de locomoção, ou por ser longe, ou então, por exemplo, hoje mesmo, cara, teve uma menina de Dubai, cara, que comprou meus 2 cursos. Então, quer dizer, uma menina dessa jamais vai sair de Dubai para vir aqui fazer um curso. Então, ela tem uma oportunidade. Não, isso é fantástico. Isso é fantástico. E a outra coisa, cara, que eu acho é assim: eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, que igual agora eu vou dar um curso em São Paulo que já está esgotado, e a segunda turma que a gente fez uma fila de espera, eu acho que tem 2 ou 3 vagas para novembro, também já vai esgotar essa semana, eu não tenho dúvida, e o de Belo Horizonte, é que tem pessoas que estão incluídas nesses cursos que fizeram o meu curso online. Essas pessoas, elas já chegam num patamar diferente, não tem nem dúvida. Sim, né? Elas vão aproveitar o curso muito mais, elas já tiveram o primeiro contato com a gente mesmo, né? Porque é a gente mesmo que dá o curso. Então elas vão chegar, cara, assim, 3, 4 degraus acima das pessoas que não fizeram. Então, com certeza. Ele tem os seus benefícios, né? Eu senti muito isso nesse primeiro módulo do meu curso também, sabe? As pessoas já fizeram os cursos, já viram, ouviram, acompanharam nas lives e tal. Quer dizer, eles já vêm muito mais antenados e muito mais seletivos, inclusive. Perfeito. Em relação às dúvidas, né? Quer dizer, a pessoa já cria ali um roteiro mental do que realmente quer se aprofundar mais, do que quer saber mais. Então, fica bem mais interessante mesmo. Com certeza, a pessoa não chega do zero, né? Exatamente. Não tem noção nenhuma e tal. É muito legal. Isso com certeza, é muito bom. Mas eu acho assim, vamos entrar, já tem 100 pessoas aí, vamos entrar na nossa conversa. No nosso assunto que a gente se propôs hoje a falar, a gente falar da importância que a gente assim entende, né, do que a gente chama de planejamento inicial dos casos, ou a programação que você faz em relação a essa análise, a esse estudo inicial, ao cuidado que a gente tem que ter, quais são os protocolos que a gente basicamente usa, e esse basicamente é um foco dessa nossa ideia, quando a gente, você e o Rafael, pensamos em fazer esse curso aí que a gente está idealizando lá em Goiânia. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente entende por planejamento, como é que é o seu protocolo, eu falo um pouco do meu, e as pessoas vão perguntando e vão tirando dúvidas, e a gente vai tentando. Essa live, gente, ela vai ser só 1 horinha mesmo, tá? A gente só vai até às 10, porque agora voltou o consultório, voltou a rotina um pouquinho mais, assim, normal, né? Então, vamos começar falando disso, dessas ideias em relação ao planejamento, qual o caminho inicial assim, a seguir. Então, eu deixo você iniciar aí, Ricardo. Então, Ale, na verdade é o seguinte, cara, eu acho que a primeira coisa, cara, é quando a gente fala e a gente vem postando muitas coisas que são extremamente importantes, cara, em relação a como a gente avalia DTM, como é que a gente avalia, né, a parte oclusal e a mesma parte reabilitadora, como dentistas que somos, como especialistas e como qualquer clínico que está nos ouvindo de todas as áreas, cara. Eu acho que quando a gente fala a palavra planejamento, né, eu montei isso aqui agora, 20 minutos antes da gente começar, porque eu acho que antes da gente pensar qual planejamento a gente deve fazer,
a gente tem que primeiro entender o que significa essa palavra planejamento, né? E eu peguei isso aqui, que eu acho que isso aqui resume muito nessas duas frases, cara, tudo que a gente vem falando esse tempo todo, que o planejamento é a função que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais são os objetivos que devem ser atingidos. Então eu gostei muito dessa frase, cara, porque assim, se a gente pensa em planejar, a gente tem que estar na cabeça o que a gente quer fazer, né? O que nós vamos fazer e quais objetivos nós vamos atingir, né? Sim. Se você não sabe o que você quer e você não sabe qual objetivo, aonde você vai chegar com aquela proposta de tratamento, então você, com certeza, você vai ficar perdido no meio do caminho em algum momento, né? É muito importante você, quando entra num processo, seja ele de um tratamento de DTM, de um paciente que, por exemplo, está com travamento do disco, ou um paciente que você vai fazer uma análise oclusal para fazer uma reabilitação oral, ou um paciente que terminou uma ortodontia que você vai se propor a montar esse caso, ou fazer mesmo uma primeira avaliação na boca para você saber se o caso é ortodôntico ou se o caso é realmente de um refinamento oclusal. Você tem que ter em mente assim, eu vou refinar esses dentes, então quando eu refinar, eu vou tirar aqui, vou tirar ali, aonde que eu vou chegar? O que eu quero conseguir com isso? Aonde que eu devo parar? Né? Aonde que eu não posso interferir daqui para frente no sistema para eu piorar o quadro? Né? E na reabilitação a mesma coisa e na DTM a mesma coisa. Quando você não sabe aonde você vai parar, onde você vai chegar, porque você não tem um planejamento em mente, não tem um conhecimento, né? É exatamente isso aí. Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Isso não tenha dúvida nenhuma. Você, em algum momento, você vai parar e vai falar, cara, aonde eu errei, o que eu tenho que fazer diferente, quem que eu vou pedir uma ajuda agora, será que eu estou no caminho certo? Então, isso é muito importante. A gente vem falando isso em todas as lives e eu acho que essa foi a proposta da gente montar esse curso lá em Goiânia em dezembro para ser uma mini residência onde a gente vai estar junto, né? Eu, você, o Rafa, para a gente planejar desde o início de todos os casos reabilitadores, ortodônticos, estéticos, DTM, né? Como que a gente vai, então, começar a atuar nesse ou naquele paciente que a gente sabe que isso é muito individual, né, Ale? Um paciente você começa tratando da DTM porque a DTM ali tem um peso, outros não tem a DTM, tem uma DTM, mas essa DTM, por exemplo, como só um deslocamento do disco que não interfere na função, não tem dor, você pode já iniciar né, Ricardo? O planejamento de outra maneira. Esse conhecimento, eu acho que isso que você fala, né, e assim, que explica tão bem em relação a essa questão, porque as pessoas ainda confundem muito e misturam muito um tratamento funcional como sendo responsável por um tratamento, entre aspas, como eu até coloquei hoje na postagem, de um bruxismo ou de uma DTM. Então, isso é um equívoco muito grande. E as pessoas perguntam, mas não melhora se você melhorar? Assim, melhorar funcionalmente, um sistema que está falindo funcionalmente é uma coisa. Eu vou melhorar a condição mastigatória, fonética, estética, enfim. Melhorar a condição do sistema para ele funcionar já se ele não estiver funcionando bem, né? Porque isso é importante dizer, né? Não é porque ele não tem uma oclusão ideal que eu tenho que fazer todo mundo ficar igual. Então, é assim, se eu tenho eu tenho uma oclusão patológica, significa o seguinte, oclusão patológica significa que o cara está tendo perdas das estruturas dentais e de suporte, que a pessoa não está mastigando direito, que a pessoa não está falando direito, que a pessoa tem dores ali, desconfortos para mastigar, para falar, etc. Então, o que você faz? Você, diante de um sistema doente, onde você funcionalmente está doente, quer dizer, você não está conseguindo executar a sua função de uma maneira correta, você vai usar o modelo ideal para reconstruir, porque é uma referência. Por que é uma referência? É uma referência gnatológica no sentido biomecânico, né? Eu tenho uma condição biomecânica mais favorável para que tudo funcione, para que desoclua, para que o cara mastigue, fale, degluta bem. Ótimo. Mas isso, eu tenho que entender que eu estou criando essa oclusão nova, né? Recriando uma oclusão fisiológica para melhorar a função do sistema que estava ruim.
eu não estou fazendo isso para melhorar uma DTM ou melhorar o bruxismo do paciente. Se eu dissocio totalmente isso no meu diagnóstico, quer dizer, se eu entendo que eu tenho que aprender a diagnosticar um paciente com DTM, a não diagnosticar a origem da dor, mas entender que eu estou diante de um paciente com DTM, ou que eu estou diante de um paciente que tem bruxismo do sono, eu tenho que obrigatoriamente entender que antes de eu começar meu tratamento funcional, eu tenho que controlar essas duas questões. Sim, e como é que eu controlo isso? Se eu não sou especialista em DTM, é aquilo que você acabou de falar, eu indico para um especialista controlar e diagnosticar. E se eu, como clínico, tenho obrigação de saber se eu estou diante de um paciente parafuncional, isso é uma obrigação diagnóstica do clínico. Então, assim, entender que você tem que controlar aquele bruxismo desde o primeiro dia de tratamento e informar o paciente. Então, a gente separar bem isso. Ale, das pessoas, né? Isso é legal de você estar falando, porque assim, hoje a gente vai falar umas coisas que a gente nunca falou tão abertamente, que eu gostaria hoje até de discutir isso com você, porque eu acho que a gente agora chegou num grau de maturidade, depois de tantas lives, de tantas postagens que nós fizemos, que eu acho que quem está escutando a gente, eu acho que agora está mais preparado para ouvir o que nós vamos dizer. Você falou uma coisa muito legal, né? Quando a gente tem uma oclusão patológica, que significa que está causando patologias no sistema, né? Que isso pode ser uma mobilidade dentária, uma recessão gengival, uma lesão cervical não cariosa, uma trinca, um trauma num dente. O objetivo de uma oclusão patológica é tratar na oclusão desse paciente para ir para uma oclusão terapêutica, onde eu vou intervir pensando no que eu acabei de começar a nossa palavra. Eu preciso de saber no meu planejamento aonde eu quero chegar. Você falou muito bem. Eu preciso de ter uma referência, e ela é uma referência teórica, que a gente sempre aprendeu, que é a oclusão ideal, e que basicamente ela vai ser resumida em duas coisas. O maior número de contatos posteriores ao longo eixo do dente, sem tocar os anteriores, eles estarem muito próximos, mas sem tocar, e a desoclusão nos anteriores, desocluindo os posteriores, que é a oclusão mutuamente protegida. Então, isso basicamente é o que a gente vai atrás de todos os tratamentos, quando ele é ortodôntico, quando é uma reabilitação oral, quando é uma ortognática, ou quando você simplesmente vai fazer 3, 4 restaurações na boca de um paciente. Agora, o que eu quero colocar aqui que tem que ficar muito claro? Você tendo DTM, como você também colocou muito bem, você tem que primeiro equilibrar o sistema, você tem que conhecer da DTM, tratar esse paciente dissociando isso da oclusão, para que você tenha a musculatura e articulação equilibrada, para aí sim você atuar na oclusão. Se esse paciente não tem DTM, não quer dizer que ele tendo a oclusão patológica, que leva a problemas oclusais, que ele vai ter problema no sistema muscular e articular. Pode ser que ele não tenha. E pode ser que depois que você conseguir tirar ele de uma oclusão patológica e colocar ele numa oclusão terapêutica, ou próxima ideal, ou quase ideal, que ele pode ter, que isso não é sinal de que nunca mais ele vai ter uma DTM, porque a oclusão dele melhorou. Depois que você fizer isso, você pode se surpreender com esse paciente tendo algum grau de DTM. Então isso já mostra pra gente que não é porque o paciente tem uma oclusão boa ou ruim que ele vai ter ou não bruxismo ou não ter DTM, igual você mesmo colocou. A DTM e o bruxismo, seja a DTM articular ou muscular ou bruxismo em vigília do sono, eles vão ter os fatores etiológicos deles desassociados do padrão oclusal. Então, é lógico que nós não somos inocentes de dizer assim, Ricardo, você tem um paciente que tem um bruxismo violento, ele range dente, ele tem uma oclusão péssima ou ele tem uma oclusão boa, é lógico que eu quero ter um bruxismo, uma oclusão boa, que tem, por exemplo, uma desoclusão pelo canino, do que uma desoclusão em pré-molar. Provavelmente você vai... Eu acho que a grande questão aí, que é o que mais confunde as pessoas, é justamente acharem que você devolvendo a funcionalidade para o sistema e a estética e tudo que você tem obrigação como reabilitador de devolver, isso é a garantia de que você resolveu o problema do bruxismo. Isso não é. Então, muita gente promete. Eu vejo muita gente entrando pelo cano e ficando desesperada às vezes, porque promete ao paciente que ele vai melhorar as coisas, todo esse processo paralelo que ele tem no sistema,
com uma reabilitação. O objetivo da reabilitação oral, ao nosso ver, eu vou falar nosso, porque eu tenho certeza que você pensa igual a mim, é a seguinte: o objetivo da função do tratamento funcional ou eu tenho patologia das estruturas de suporte e preciso restabelecer saúde ali, ou impedimentos funcionais. Se eu tenho impedimentos funcionais, o cara não está mastigando direito, está falando direito, eu tenho que devolver função para esse sistema. E Exatamente. devolver função significa você criar um padrão de desoclusão, digamos assim, ou de engrenagem, né, de desengrenagem, que destrave esse sistema e o paciente consiga falar, comer, mastigar, enfim, e ter uma estrutura de equilíbrio de distribuição de força sobre os elementos de suporte. Isso é a obrigação nossa como reabilitador. Perfeito. Porém, existem dois fatores externos, né, que obviamente está tudo. A gente tem que entender, quando a gente fala isso, parece que você está querendo tirar toda... Gente, é óbvio que as coisas são... Existe um bom senso clínico nisso tudo, mas é importante você dizer isso, porque eu posso ter um paciente com uma oclusão ideal, ou próxima ao ideal, como você mesmo falou, e ter uma baita de uma DTM horrorosa. Sim. Entendeu? Então, assim, entendam que são situações... E tem um outro que tem uma maloclusão horrorosa e não sente absolutamente nada. Então, isso tudo depende muito de quem você está lidando. É por isso que a individualização do diagnóstico é fundamental. Que é isso que é onde reside isso, onde que está isso? No planejamento. Perfeito. Né? Você Perfeito. tem que planejar, você tem que entender quem é que você está tratando. E sem esse planejamento, sem uma análise bem feita, não tem como você saber quanto menos dados diagnósticos você tirar do paciente, mais cego você fica. Você cria, é o que eu falo sempre, você cria pontos cegos. Por que eu não vou pedir imagem? Por que eu não vou fazer boas fotografias? Por que eu não faço exame físico, exame clínico, palpação? Por que eu não monto no articulador para poder fazer um ensaio fora da boca? Se eu deixo de fazer coisas que fazem parte de uma análise inicial, eu vou me cegando em vários pontos. E aí, quando eu chego no meio do tratamento, eu me perco, eu não sei por quê. Entendeu? Exatamente. Essa que é a grande questão. Não, e isso é legal de você falar, Ali, que olha aqui, eu acabei de separar com você falando aqui, em caso que eu atendi semana passada, eu até te mandei esse caso, eu te mostrei. Diminui a luz do computador, a luminosidade da tela. Deixa eu tirar aqui e diminuir aqui. Olha que caso. Olha que caso legal. Tá bom. Não, aí diminui muito. Olha que caso legal que eu até te mostrei e postei semana passada. Eu fiz uma postagem exatamente numa tecla que eu venho batendo da importância de se fazer um ajuste oclusal, seja por decréscimo ou por acréscimo, ou pelos dois, em pacientes com finalização ortodôntica. Essa paciente chegou no meu consultório com um desconforto na musculatura, um desconforto para tocar os dentes, um desconforto porque ela não tinha uma posição de mordida. Você mandava ela morder, cada hora ela mordia num lugar. Olha que coisa mais legal que eu acho que é bacana da gente discutir. Ela terminou o caso ortodonticamente assim, desse jeito, uma mordida aberta, e que o que aconteceu? Acabou o tratamento ortodôntico, ao invés de pedir para refinar a oclusão, olha como é que o pensamento é inverso, de fazer um refinamento oclusal para melhorar o contato dos dentes, para que ela tenha uma melhor distribuição das forças e voltar a ter o que eu acabei de dizer, os dentes posteriores protegendo os anteriores, levando essa força ao longo eixo do dente e as desoclusões pelos dentes anteriores, mandou a paciente simplesmente ir para o dentista dela, o qual ele começou a reabilitar a boca dela e fez todas as restaurações posteriores dela, em resina, desse jeito que está aí. O que aconteceu? Essa paciente chegou no meu consultório, eu olhei para ela, finalização ortodôntica, eu falei para ela, foi feito algum ajuste oclusal pós-ortodontia? Não, pelo contrário, eu já estou fazendo as restaurações. E aí eu conversei com ela e falei, olha, a gente precisa de aproximar esses caninos. Nós precisamos de chegar, e aqui pela minha experiência, né, eu vejo que esse tanto de resina que já fizeram posterior, e os contatos estão em posições erradas, uma opção de contatos invertentes da palatina para vestibular, naqueles pontos errados, desviando a mandíbula.
Eu falei para ela, olha, a gente precisa de fazer um refinamento, eu não vou fazer tudo na primeira sessão, eu preciso de ir devagar para o sistema ir acomodando de novo, mas eu garanto que esse desconforto que você está sentindo do peso na mastigação, desse desconforto nos dentes vai melhorar. Eu fiz a primeira sessão, que foi a que eu postei no meu Instagram semana passada, e hoje ela veio, estava próximo dos caninos que eu tinha deixado, eu acabei de refinar e distribuir os contatos nas resinas. Eu não mexi em dente, só em resina. Olha para você ver, olha a distância dos caninos, Ale. Olha aqui, as guias eram nos pré-molares que já estavam com lesões cervicais. Eu já toquei os dentes dela, fechei a mordida com ajuste, com desgastes mínimos. Olha aqui, as desoclusões agora já estão nos caninos. Então, o que devia fazer? Tinha que ter feito isso primeiro, para depois, nesse momento agora, falar, agora você vai fazer as restaurações, trocar suas restaurações dentro desse padrão oclusal que está aí. Né? Yeah. E o que ela me relatou hoje? Ela me relatou assim, você não acredita, Ricardo, a minha boca é outra. Aquele cansaço que eu tinha, aquela dificuldade de mastigar, acabou, simplesmente acabou. Então, isso é a importância do planejamento. E é uma coisa que ela é tão óbvia para a gente que já está nessa estrada há muito tempo, né? E ela é tão invisível para a maioria das pessoas que não teve a sorte de ter um contato desde cedo com a questão funcional e o entendimento de como é que esse sistema funciona. Porque eu acho que é aquilo que eu volto a te dizer, voltando para a pegada do planejamento, né? O planejamento, ele é a alma do tratamento. A gente já falou isso antes. E o planejamento, ele exige de você um entendimento de como a máquina a máquina que você vai restaurar funciona. Se a gente não entende o funcionamento da máquina, como é que a gente vai querer trocar as peças? Sim. Né? Não tem como. Você não vai saber a regulagem. Alguma coisa vai falhar ali e você vai perder o seu trabalho, às vezes tecnicamente bem feito, né? Você faz um trabalho bem adaptado, faz um preparo bonito, molda, fica lindo, aí trabalha com um laboratório top, aí vem uma cerâmica maravilhosa e você termina perdendo o teu trabalho porque a função não foi respeitada. Quer dizer, você invadiu o sistema, você não deu a desoclusão correta, você não distribuiu corretamente. E mais importante, né, Ale? Você não soube planejar. Exatamente. Porque do mesmo jeito que eu acabei de mostrar esse caso, né? Do mesmo jeito que eu acabei de mostrar esse caso, olha a importância de planejar, porque às vezes as pessoas podem falar assim, cara, mas sempre a culpa é de pensar em ortodontia. Não, olha aqui o caso que eu atendi hoje, Ale, já é o oposto do outro, cara. Olha que legal. Esse é um caso que veio para mim, depois também de tratamento ortodôntico, para eu fazer uma análise, um ajuste oclusal. Eu posso fazer ajuste oclusal nessa boca, Ale? Não, não tem condição. Olha aí, isso é caso para ajuste oclusal? Eu posso desgastar uns dentes que estão bem encaixados ali atrás? Eu não posso. Entende? Eu não vou fechar essa mordida. Aí eu te pergunto, Ale, eu vou pegar aqui e fazer faceta nesses 4 dentes para fechar a boca desse cara? Eu vou fazer isso? Não é, cara. É um caso de quê? Olha aqui como é que terminou. Olha lá como é que terminou, Ale. Tá dando para você ver aí? Tô. Olha lá, olha a guia de desoclusão. Peraí, levanta um pouquinho mais, abaixa um pouquinho mais o celular. Tá, eu quero te mostrar aqui. Olha aqui para você ter uma ideia. Vê se é caso de ajuste. Olha a guia lá. Mas isso foi pós? Pós. Mas olha para você ter uma ideia. Acabou. A guia tá no pré. Olha a recessão desse pré grande aqui e sensibilidade já. Olha a guia anterior. Olha o desgaste. Esse cara me procurou hoje por causa de bruxismo, porque os dentes dele estão sendo desgastados. E olha do lado de cá, não tem guia. Então, olha para vocês verem, gente, o que é planejamento. É isso que a gente quer mostrar no curso que nós estamos programando lá. Olha que bacana, Ale. Eu simplesmente, não forcei para trás nem nada. Eu só pensei assim, aonde é o primeiro contato de fechamento? Eu só induzi a mandíbula dele um pouquinho para ver onde era o primeiro fechamento. Olha a mordida, o tanto que ela fica aberta. Aí soltei o dedo e falei para ele, agora acaba de fechar com força. Ele tocou e fechou aqui quase em topo a topo nesse dente. Olha lá. Aí, olha que legal o que é planejamento. Quando você chega aqui e olha onde é que estava o contato dele. Só aqui e só aqui. Ele batia nesses dentes e desviava. Mais nesse aqui do lado esquerdo. Olha o tamanho da pancada que ele dava aqui. Nessa cúspide vestibular. Então, isso aqui não é caso de ortodontia. Olha aqui,
aonde que era o primeiro toque, e ele pegava daqui, ele vinha e desviava e fechava a mandíbula. Olha que caso legal. Eu mostrando para ele, olha lá. Fecha, ele toca lá e para. Olha lá onde é que ele está tocando, olha lá. Se você for ver a discrepância do primeiro toque para o resto do fechamento, é mais de 3 milímetros. Então, o que é um caso desse? Esse é um caso para botar o aparelho de novo, não tem jeito. Isso é um caso ortodôntico. Você concorda comigo, Ale? É, ajuste por ortodontia, com certeza. Exatamente. Então, aqui, não tem, assim, eu acho que assim, em todas as especialidades, é ortodontia de novo. Né? Mas é isso. Eu acho assim, que a gente está exemplificando, obviamente, casos atípicos, assim, onde não houve um planejamento, a visão da pessoa que fez foi equivocada no planejamento ortodôntico. Isso eu acho que são as coisas mais grosseiras que às vezes acontecem, como acontecem na prótese também, e acontecem em todas as especialidades. Sim. A questão, o que eu acho é assim, o que precisa se ter em mente é que pós-ortodontia, sempre pós-ortodontia, e feita de preferência, se preocupando no planejamento em colocar a mandíbula numa posição ortopedicamente estável a nível articular, né? Você já levar essa mandíbula para uma posição de tratamento adequada nos dois planos, no horizontal e no... Quer dizer, trabalhar, estabilizar como a gente faz com a... Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, Ali... Deixa eu só falar um negocinho. Pessoal, quem quiser tirar os comentários, basta dar um toque no centro da tela, que os comentários desaparecem para você. Tá? Ale, é só tocar no centro da tela. O que eu estou querendo mostrar aqui, eu não estou aqui querendo mostrar se existe ou não tratamento ortodôntico bom. Você está falando certo. Existem excelentes profissionais, como todas as... Na área minha de DTM, cara, o que mais tem é nego botando placa querendo falar que está tratando de DTM. E às vezes o cara está com uma nevralgia de trigêmeo e o cara está fazendo ajuste oclusal e pondo placa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo mostrar aqui para vocês, gente, a importância de conhecer oclusão e DTM para saber em quais casos eu posso fazer um ajuste oclusal, seja pós-ortodontia ou reabilitação oral, que eu vou melhorar a condição oclusal do meu paciente e em qual caso eu não posso desgastar dente, porque eu estou cansado de ver pessoas chegarem para mim, igual esse caso, e falar, eu fui no meu dentista, ele falou para ajustar e comeu meus dentes e continuou assim, entendeu? Então, essa é a indicação do nosso curso. Exatamente. Então, o importante é a gente mostrar que a ortodontia, ela é uma reabilitação oral com dentes naturais. O que significa isso? O que eu faço como reabilitador e você com a prótese, a orto faz com dentes naturais. Né? Isso em pacientes rígidos, né? Não em pacientes de reabilitação que eu estou mandando para a orto, que aí já é uma outra conduta que é obrigação, a meu ver. Quando mando um paciente de reabilitação oral protética para orto, eu já mando o meu paciente na posição de tratamento. Quer dizer, eu já coloco ele em relação cêntrica, na DVO que eu quero, ou com stops em resina, ou com provisórios, enfim. Ele já vai na posição de tratamento e durante o tratamento ortodôntico, numa reabilitação protética, eu bato bola o tempo inteiro com o ortodontista que eu trabalho, que é a Beatriz, que é maravilhosa, e a gente conversa. Alexandre, preciso de um ajustezinho aqui, preciso que você refine esse stop aqui. É uma interdisciplinaridade. Não é você mandar o cara para orto. Perfeito. Como muita gente faz também, muito profissional faz isso. E bota a responsabilidade no ortodontista. Me devolve, pronto. Não é assim. Exatamente. Isso não é você trabalhar com uma interdisciplinaridade. Isso é você jogar uma batata quente na mão do outro especialista. Então, é assim, o tratamento interdisciplinar é assim, você manda para... Eu, como protesista, tenho um caso de reabilitação. Eu mando esse paciente já na posição de tratamento para a orto, para ela reposicionar o que eu quiser, o que for necessário reposicionar. Se é um paciente virgem, rígido, né? É isso que eu acho que é importante a gente, de repente, filosoficamente discutir com a orto, que é o ortodontista aprender a fazer ou entrar, não é aprender, né? Mas assim, entrar no protocolo de análise dele, inicial, uma montagem, para ele ver assim, vamos ver aqui com uma desprogramação bem rápida, vamos ver aonde essa mandíbula realmente gostaria de estar a nível articular. E aí você tendo essa posição inicial, essa visão diagnóstica, da onde seria a posição de apoio ideal
daquela mandíbula a nível articular, que você faz isso com registro, você se treina para fazer com gig, você faz isso em 15 minutos, você tem uma visão muito mais tridimensional do trabalho e amplia mais a sua visão diagnóstica. Então, Sim. por que não? A pergunta é assim, por que não fazer? Né? Por que não interagir, análise, né? Que é mais uma visão que você vai ter na sua clínica. Então, eu acho que é importante, e eu acho que para o clínico que indicou a ortodontia, quando o orto diz terminei, fui no meu máximo, você, clínico, tem que estar preparado para receber esse paciente e refinar essa engrenagem. Isso é quase 100% das vezes, quando termina a ortodontia, tem que haver um refinamento oclusal, ou por acréscimo ou por decréscimo. Porque assim, botei o dente aqui, Alexandre, não consigo mais. Sim, e é uma coisa razoável que com uma pequena restauração ou um pequeno desgaste você consegue dar uma estabilidade muito maior. Essa é a obrigação do clínico. Não é obrigação, a meu ver, não é para o ortodontista fazer isso. Eu acho que ele pode até fazer se o paciente não tiver um clínico. Ele tem que estar preparado também para fazer. Mas, assim, se eu indiquei para orto alguém e depois essa pessoa vai voltar para mim para eu restaurar dente, a obrigação é do clínico. Então, o orto ele tem que saber que se ele não tiver um clínico, ele vai ter que refinar, porque tem que estabilizar a oclusão para poder manter aquilo que ele fez ali. Mas o clínico é um trabalho conjunto. É um trabalho dos dois. Então, Ale, e outra coisa, a gente que entende oclusão, a gente sabe disso. Eu não boto esse peso só no ortodontista mesmo. Você está coberto de razão. Não, mas eu boto o peso no ortodontista, como em qualquer outra especialidade, daqueles profissionais que não têm a humildade, porque isso é humildade. A minha área, eu não sei tudo. Tem coisas que às vezes eu não sei, cara, eu tenho a humildade de falar para o paciente, olha, não vi na minha área, não vi alguma coisa que pudesse justificar esse problema seu. Então, assim, ou procure um outro especialista, ou vai no neurologista, que pode ser uma coisa mais grave. Isso é ter humildade, que eu acho que isso não é feio para ninguém dizer isso. Então, eu estou dizendo, porque, por exemplo, a gente sabe, quando a gente fala orto, porque o orto é que mexe, igual você falou, no dente virgem. Então, às vezes, você tem uma crista, igual eu acabei de mostrar ali, que às vezes, na hora que Deus fez aquele dente, por exemplo, às vezes com uma mordida cruzada. Quando ele descruza, às vezes aquele engrenamento de cúspide de fossa não é possível mais quando ele descruza. Está pegando uma crista. E às vezes você tem que abrir um sulco, você tem que dar uma desgastada para esse encaixe ser melhor. Então, isto é uma coisa, cara, que tem que ser feita e muitas vezes durante o tratamento ortodôntico. Naqueles casos que às vezes a ortodontia está ali 5 meses, não consegue mudar mais, você vai ali, faz um slice e encaixa muito bem. Mas é por isso que eu acho que é importante a gente mudar esse paradigma, que a nossa proposta é essa, é mudar o paradigma de análise para orto e para o clínico, para o protesista, para o reabilitador. Para o reabilitador e para todo mundo, no sentido de, durante a movimentação ortodôntica, o clínico, o protesista ou o clínico, ele tem que estar atento, porque ele pode, com pequenos ajustes ou acréscimos, ajudar muito o desenvolvimento da orto. Entendeu? E vice-versa. Então, isso é que é importante, porque a nossa cultura, a nossa educação é de se encastelar dentro da própria especialidade. E você resolver tudo. E isso não adianta, porque não é assim que funciona. A gente sabe que reabilitação oral é interdisciplinar e várias outras especialidades junto. É um monte de gente trabalhando em cima daquele paciente. A gente tem que entender que não dá para dominar tudo profundamente. Exatamente. Não, e foi o que eu postei ali. Todo mundo ganha com isso. O dentista, o orto, o especialista, o clínico, o paciente, todo mundo ganha com isso. Lógico. Então, é uma questão assim. E assim, quanto mais estrada clínica você tem, como eu e você temos, né? Que já são muitos anos como clínico, porque nós sempre fomos clínicos que demos aula, né? Nós nunca fomos somente professores exclusivos e tal. A gente tem uma bagagem clínica muito forte, a gente já apanhou muito, a gente ainda de vez em quando dá uma... Apanha. Né? Hoje eu posso dizer que eu erro menos. Né? Sim. Eu erro menos porque eu apanhei muito na minha vida já para aprender tudo. Então, eu acho assim, entender que o sistema é um sistema dinâmico, o trabalho ele é
ele obrigatoriamente ele tem que ser monitorado por todas as partes. Ele não pode ser só colocado na mão de uma pessoa e querer que aquela pessoa resolva tudo. Então, a orto ela tem limite, né? Como a minha especialidade, que é a prótese, também tem limite. Então, eu não posso, por exemplo, ter um paciente classe 2 esquelética ou classe 3 esquelética e querer compensar isso com prótese. Eu não posso fazer isso, é o meu limite. Então, esse paciente, eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha, o seu caso é orto. Olha, o seu caso é orto e cirurgia ortognática. Eu não posso fazer nada com a prótese. E a orto também, em determinadas situações, ela vai chegar para você e falar, Alexandre, meu limite é esse aqui. Entendeu? Na orto, o meu limite é esse. Agora, o que determina isso? Para você não ter surpresa. Voltando a falar do que a gente se propôs a falar. Um bom planejamento inicial para você não ter surpresa. Porque aí, na hora que você monta, na posição correta de tratamento, insera, analisa, você fala, pô, esse caso aqui com prótese não dá. Tem que ter orto. Ó, esse caso aqui com prótese e orto não dá só, não. Tem que ser prótese, orto e cirurgia ortognática. Ó, esse caso aqui só com prótese dá para resolver. Mas como é que eu sei? Como eu formo esse raciocínio se eu não tenho esse ensaio fora da boca? Só olhando, eu não consigo. Eu acho que assim, tem que ter, a gente tem que se cercar do máximo possível de protocolos diagnósticos para a gente ter segurança e não ter risco de levar susto no meio do tratamento. Entendeu? Como muita gente te procura ligando socorro, o que eu faço? Eu me perdi aqui no tratamento. Como também recebo. Help! Aí me manda panorâmica, me manda foto, aí eu olho e falo, caramba, cadê o planejamento? Cadê não dá para ajudar. Cadê o ensaio? Né? É muito complicado. O Ale, eles fizeram aqui umas 5 ou 6 colocações. A maioria que foram feitas aqui é sobre a contenção inferior. Algumas pessoas colocaram aqui que isso é uma insegurança do ortodontista de botar a contenção. Não é, gente. Não é. Tá? A tendência dos dentes, com o passar dos anos, é você ter alteração na diminuição, né, do espaço interdental. E essa diminuição com o passar da vida, né, de desgaste interproximal, faz com que os dentes vão se apinhar, e eles vão se apinhar principalmente nos anteriores e inferiores. Então, quando você faz uma ortodontia e o ortodontista coloca contenção, na verdade ele está prevenindo desta mudança de posição dos dentes inferiores, porque quando você não colocou aparelho, e isso acontece, você não pode botar responsabilidade em ninguém. Quando um ortodontista faz isso e isso muda, a primeira coisa que o cara que botou aparelho vai falar assim, eu estou tendo recidiva, o cara fez, já está entortando tudo de novo. Então eles colocam como uma maneira de preservar esses espaços que com o passar da vida interproximal vai ser desgastado. É isso aí, exatamente esse é o motivo, né? Eu vou fazer uma colocação minha em relação à minha observação em relação a essa questão desse arco lingual. Eu acho assim, eu acho que a gente tem um padrão de distribuição de forças ali, né? Isso é uma coisa clássica até da oclusão old school, né? Que é o componente anterior de forças. Sim. Então, quando você tem o entendimento que existe ali uma dissipação de forças, que através dos pontos de contato interproximais e interoclusais, durante os movimentos funcionais, eu não estou falando de apertar dente não, tá, gente? Esquece bruxismo, esquece tudo. Eu estou falando mastigando, falando, deglutindo, que praticamente você não toca dente nenhum. É a força funcional aplicada ali. Ela vai se dissipar através do periodonto e vai se dissipar através dos pontos de contato interproximais e, teoricamente, ela se anularia na linha média. Sim. E isso mantém uma homeostase postural dos dentes. Quer dizer, os dentes ficam se mexendo para lá e para cá, existe uma homeostase postural ali. Isso é fisiologia do sistema, é assim que ele funciona. Então, o que acontece quando você movimenta todos os dentes de uma pessoa e coloca eles direcionados num determinado local, para ocluir um determinado local que eles não ocluíam antes? Quando eu tenho uma dentição natural, que nunca precisou de ortodontia, vamos dizer que você tem um cara que todos os dentes nasceram na posição certa, tudo foi se engrenando da maneira, assim, com uma cara de uma oclusão ideal, digamos, né? Tem desoclui direitinho, nos caninos, vocês viram e tal. Esse paciente, durante a vida, durante a fase de erupção dental,
durante a dinâmica de engrenagem natural que ele vai sofrendo, esses dentes eles vão sofrendo micro áreas de assentamento que a gente chama de facetas de desgaste fisiológicas. Sim. Significa, o dente, a estrutura oclusal dele é toda formada por superfícies convexas, né? E o bolinha com bolinha desliza. Então, quando a cúspide encaixa na fossa, isso fisiologicamente, naturalmente, né? Isso é a fisiologia da adaptação do sistema. Você vai criando microplanos de assentamento, de estabilização oclusal. Então, toda aquela oclusão natural, ela está estabilizada ali. Isso é fisiologia. Quando você muda tudo muito rápido, que a ortodontia às vezes faz uma oclusão toda engrenada, que era tudo fora do lugar, em 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, o cara está com tudo direcionado direitinho, não teve tempo para o sistema se auto-estabilizar. Por isso, o refinamento pós-ortodontia Exatamente. é importante. Então, qual o objetivo principal do refinamento pós-ortodontia? Estabilização e direcionamento correto das forças funcionais sobre o periodonto, sobre os contatos interproximais, tal. Se você for contar que durante a vida o perímetro do arco diminui, vão havendo desgastes interproximais e que vai diminuindo a amplitude do arco, enfim, vai tudo modificando. É um processo fisiológico de envelhecimento. Vai mudando até morrer. Com o tempo, você com 70 anos, é normal você ter um apinhamento. É normal, porque vai diminuindo mesmo o perímetro. Isso é fisiológico. Agora, o que acontece? Por que deixam, às vezes, um arco lingual ad eternum? O que eu, particularmente, sou contra. Eu acho que a gente tem que largar o sistema para ele poder evoluir naturalmente, fisiologicamente. Eu não posso amarrar um setor durante anos a fio, porque eu tenho medo de um dia algum dente apinhar ali. Isso não é fisiológico. Então, eu manter uma estabilização, uma contenção durante algum tempo, enquanto eu estou fazendo toda uma adequação, uma distribuição de forças, de contatos, de desoclusão, refinando aquela horta, que a própria contenção e desoclusão vai ser a melhor contenção desses dentes, cada um no seu lugar, né? Você, depois de um tempo, você pode remover e dizer para o paciente, olha, se eu travar isso aqui, tudo vai mudar, e isso aqui não. Então, talvez isso se torne digamos assim, um impedimento, ou talvez sobrecarregue o sistema de alguma maneira. Eu, particularmente, com a visão de fisiologia que eu tenho hoje, eu acho que o refinamento é fundamental. Isso não tem nem dúvida. Justamente para você compensar aquilo que todos aqueles dentes não tiveram tempo de fazer, que é uma adaptação de engrenagem fisiológica. Então, a própria engrenagem já é a melhor contenção, a meu ver. Mas eu acredito que, em parte, a coisa de deixar o arco lingual 10 anos numa pessoa, como às vezes eu chego a paciente adulto, assim, coroa, e tem arco lingual. Eu falei, fez ortodontia recente? Não, eu fiz quando eu era adolescente. 30 anos atrás. Aquele arco lingual, 20 anos na boca. Eu acho particularmente, isso não tem muito sentido na minha cabeça fisiologicamente, entendeu, Ricardo? Pois é, agora, mas passa a ter sentido. Tem que fazer. Passa a ter sentido a partir do momento que não faz o refinamento oclusal, exatamente, entendeu? Exatamente. Que é o que a gente sempre fala, e aí vai ter mudança, não tem jeito, né? É isso aí. Então, eu acho que é importante por isso é importante entender a fisiologia do sistema. Porque aí você não tem medo, né, Ricardo? Exatamente, exatamente. Você sabe onde você está pisando. Você sabe a resposta. Não, eu acho que até para explicar para o paciente, né, como, por exemplo, na minha área de DTM, que o cara vai lá para tratar comigo porque ele tem um estalo, porque ele está travado, porque ele tem uma dor muscular, a primeira pergunta que o cara faz para mim todos os dias é assim, então quer dizer, ô doutor, que eu vou tratar e eu não vou ter isso mais? Não existe isso, gente, né? Não existe isso, porque a gente pode controlar o fator etiológico, a gente pode educar o paciente a mudanças comportamentais, mas se o sistema for ultrapassado na sua capacidade adaptativa, o cara vai ter. Então eu costumo dizer para o paciente assim, você é um cara gordo, obeso, você é um cara que adora beber, comer churrasco com carne gorda, você é sedentário, a sua pressão arterial está 18/11.
Você vai no médico, ele te explica, olha, você pode melhorar isso, você precisa emagrecer, fazer exercício diariamente, você não pode comer gordura do jeito que você está comendo, você tem que fazer, né, caminhada, exercício. O cara faz isso durante 6 meses, a pressão dele vai para 12/8. O cara, então, está curado? Não, ele não está curado, ele está gerenciado. Se ele continuar controlando, se autocuidando, provavelmente ele não vai ter problema. Então, isso acontece com a DTM também. Se você tem um fator que é contribuinte, que você está numa sobrecarga, você está apertando muito o dente, você está dormindo mal, você está com aspecto emocional alterado, você tem consequências genéticas e, de repente, você controla isso, o paciente melhora, ele não está curado pro resto da vida, né? E isso já é um ponto, Ale, que a gente fala, né, que justifica quando um cara faz um ajuste oclusal e melhora a DTM, quando ele coloca uma placa e melhora da DTM, quando ele também não faz nada e melhora da DTM, não é porque o ajuste oclusal e a placa melhoraram e atuaram no fator etiológico. É porque em algum momento, né, ele teve o controle dos outros fatores etiológicos que não eram os dentes e coincidiu com a ação que foi feita no dente. Tanto é que muitas pessoas que não fazem nada melhoram também, né? Então, isso tudo é importante ter esse entendimento. Você sabe uma coisa que você fala sempre, que eu acho muito importante, e isso eu acho que é fundamental, que eu acho que tudo que a gente fala, tudo que eu falo como clínico e tudo, principalmente que eu ensino como professor, tem que ser baseado na ciência, tem que ser baseado nos estudos. Obviamente, a clínica ela é soberana em algumas situações, sim, né? sim. Ela é importante como referência para várias coisas, mas eu acho que é muito importante a gente dizer para as pessoas o seguinte, quando dizem para a gente assim, mas se melhorar a oclusão, você está melhorando o sistema e pode melhorar. Pode melhorar. Tá. A questão é, não podemos afirmar algo que não é comprovado cientificamente. pela ciência. Então, quando a gente diz assim, melhorar a função do sistema é sempre bom para o sistema funcionar melhor, beleza. Lógico, quando ele está mal, não é quando ele é diferente do ideal, não. Isso aí você pode ter um sistema diferente do ideal, mas está perfeitamente, fisiologicamente equilibrado e bem adaptado. Não é um padrão, mas é fisiológico. Sim. E a gente tem que aprender a diferenciar isso. Perfeito, e aí cara. está a grande pegadinha da oclusão fisiológica. É você ter ampliar a sua visão diagnóstica para você não tratar o que não precisa ser tratado. Perfeito. Isso é fundamental, né? É o que você acabou de falar. O que é normal e o que é funcional. Às vezes você tem o normal que não é funcional. E às vezes você tem o funcional que não está normal. É o caso dessa menina, por exemplo. Uma menina que abre a boca, tem lateralidades normais, abertura normal, 44 milímetros, ausência de dor. Ou seja, tem dor? Não. A função está normal? Tá. Agora, se você for ver a TM dessa menina, ela tem um processo degenerativo avançado nas duas ATMs e tem os discos deslocados sem recaptura, ou seja, os 2 discos dela estão para anterior, né? Então, a gente pensa, se você tem o conhecimento da TM, você pode ter um paciente igual ela, que não está normal, não é essa condição normal que vocês estão vendo aqui, né? Não é, ela não tem o disco bem posicionado, ela não tem a cabeça da mandíbula certa, ela tem uma degeneração avançada, ela tinha dor, ela tinha destruição, ela tinha artrose, ela teve travamento, mas foi tratada. Agora ela tem, né, um anormal, mas que funciona bem. Então, ela é uma paciente que não pode, por exemplo, botar aparelho, ela não pode fazer uma reabilitação oral, ela não pode fazer resina, ela não pode beijar, ela pode tudo, né? E é o que você acabou de falar. Pode não ser normal, mas é funcional, ele é fisiológico, funciona bem. Então é isso que a gente procura nos tratamentos, devolver função para os pacientes. Perfeito. É isso que as pessoas... Foi maravilhoso. Pois é, foi maravilhoso. É isso que as pessoas têm que entender, né, Ale? Que quando a gente trabalha, seja na reabilitação, seja na oclusão, seja na disfunção, seja no bruxismo, seja o que for, a gente tem que parar de ficar enraizado, cara, em querer coisas perfeitas. A gente tem que parar de achar assim, eu sou dentista, eu estou acostumado a ver dente, então todos os problemas têm que estar no dente, porque eu sou dentista. Não é assim, né? A gente tem que saber diferenciar o que está no dente e o que não está no dente. E o que está no dente? Aquilo está funcionando?
Ótimo, está funcionando. Ou está no dente, não está funcionando? Vamos fazer isso funcionar bem. Como que eu vou fazer? Planejando. Planejando da melhor maneira possível. É o que você Isso é falou na fundamental. quarentena inteira. Você falou na quarentena Exato. inteira. Isso eu acho que é muito importante. Isso não é assim. O meu objetivo não é Criticar, né? Não é isso. criticar ninguém, atacar ninguém. Pelo contrário, Jamais, eu jamais, cara. respeito todos os profissionais, respeito todo mundo que, de uma certa forma, contribui para que a odontologia fique melhor e que trabalha com consciência. O problema, o que eu discuto é realmente o ponto que eu coloco é por que não? Não é? Não é assim. A ideia é assim, porque ele não faz. Não. É assim, por que não fazer? Uma coisa que vai abrir muito mais a sua visão diagnóstica. O treinamento, você sabe, para mim, a melhor maneira de você treinar a tua visão diagnóstica é você montar um caso, pegar a tua equipe, fazer um brainstorming ali e ouvir a opinião das outras especialidades em cima de um caso montado fora da boca. Então você vai ouvir um monte de possibilidades e vai abrir uma janela de possibilidades que você não tinha visto, porque você não domina todas as especialidades. Exatamente. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu só olhando, sem ter feito uma análise e sem ter discutido essa possibilidade de tratamento, esse planejamento com uma equipe multidisciplinar, como é que eu vou oferecer o máximo para esse paciente? Com certeza. Como é que eu vou ter o mínimo controle da onde eu quero chegar ou qual o caminho que eu vou percorrer até chegar naquele objetivo, sem ter todas as etapas já determinadas aqui dentro da minha cabeça? Eu acho que é um risco que você corre de você ter, no meio do tratamento, não percebido alguma coisa, e aí você, na hora que percebe, você já está com o paciente em tratamento. E é muito desagradável você chegar para um paciente que você já propôs alguma coisa e que está no meio do negócio que você propôs e dizer para ele, olha, eu acho que não vai dar para fazer aquilo que eu pensei, vamos ter que mudar. Gente, isso acaba com o profissional. Ô, Ale, e como é que é gostoso, cara, a gente discutir assuntos. Quantas vezes a gente se liga e você me pergunta alguma coisa de DTM, eu te pergunto de oclusão, de reabilitação. Olha, eu pensei assim, Ale, o que você acha? Cara, legal, faria assim também. Ou então, ó, cara, faz dessa maneira que isso aí encurta esse processo. Então, óbvio, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é bom demais, cara. Eu só entendeu? sei trabalhar assim. Eu te pois falo, é, isso é muito legal. Eu sou totalmente desprovido de qualquer tipo de... Eu vou falar francamente isso em público. Eu não tenho o menor problema em perguntar. Nem eu, jamais. Eu não tenho o menor problema em não ter alguma coisa que o meu ortodontista me falou. Alexandre, ó, você de repente vai simplificar muito a tua vida se a gente fizer não sei o quê. Cara, isso é um planejamento. Entendeu? Isso é o planejamento. Cara, o Edinho, que é meu parceiro, tem um consultório do lado meu. Às vezes, algum caso de implante, que ele dá aula disso e eu não, eu chamo ele e falo assim, Edinho, vem cá, olha aqui esse implante, que implante é esse? Como é que eu tiro isso aqui? Cara, o cara vai lá e me fala, cara, faz assim, pronto, resolveu o meu problema. Mas agora, por que eu acho que eu tenho que saber tudo, cara? Ou que eu não posso dividir as coisas com os outros? Eu acho que é exatamente o contrário. Ale, olha, eu vou falar uma coisa com você. Quando você começa a dar aula, cara, você tem um pensamento... a gente tem um pensamento que é assim, eu tenho que provar para mim e para todo mundo que eu sou bom. Você vai amadurecendo, cara, e você fica com medo de alguém te perguntar uma coisa que você não sabe. Você vai amadurecendo com a vida, você vai falando assim, eu não preciso de provar mais para ninguém o que eu tenho. Por exemplo, já estou nessa... Exatamente. Mas a melhor etapa é a outra. Quando você fala assim, eu não preciso de provar, mas nem para mim e nem para ninguém, e eu fico torcendo para alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, para poder dizer assim, olha, eu não sei. Alguém aqui dentro da sala sabe isso para poder ajudar a gente? Ou então, se ninguém souber, olha, eu vou procurar saber. Obrigado por essa pergunta. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas isso aí é só com maturidade. Isso aí, pois é, cara. Isso é muito legal, cara. Isso aí a gente tem que ser um pouquinho mais macaco velho para poder chegar a cara. E é uma libertação, né? É uma Nossa Senhora, o que é isso, cara? Eu posso não saber alguma coisa. Exato, né? E não sabemos mesmo, né? Então isso é muito legal, cara. A gente aprende todo dia, Ricardo. Até morrer a gente vai aprender. Entendeu? Muito a gente legal. vai aprender até morrer. Eu particularmente... Bom, a gente tem 40 segundos, eu vou me despedir. É sempre muito bom estar contigo aqui. A proposta realmente era uma live só mesmo para falar dessa questão da importância do planejamento e do curso. E é sempre maravilhoso dividir com você, compartilhar com você. Agradecer a todo mundo que estava com a gente aqui até agora. E um beijo. Qualquer coisa, estudem, planejem, montem. E, pessoal, Ricardo, faz aí.
Beijo para todo mundo. Obrigado também, Ale. Ó, você sabe, cara, que eu fico super à vontade com você, porque, cara, é um show de bola essa troca de energia, de informação. Obrigado a todo mundo que está aí com a gente no curso online, agora no curso presencial, as perguntas que são feitas, né? A gente está aí sempre para poder contribuir com todo mundo. Beijo.